Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do nosso canal. A videoaula de hoje é dedicada a você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A banca escolhida foi a IBFC e nós vamos então comentar uma prova de língua portuguesa dessa banca para ajudar vocês nessa preparação, ok? Nós vamos ver que trata-se de uma banca que baseia suas questões muito em interpretação de textos, procurando ligar ali aspectos gramaticais com aspectos da interpretação. Nesse sentido, se assemelha um bocadinho à banca Fundação Getúlio Vargas, certo? Vamos ver também que existem questões bem problemáticas que vão requerer de vocês muita atenção e muito cuidado, certo, pessoal? Mas vamos procurar ajudá-los a mostrar para vocês aí o caminho das pedras que leva a uma boa prova e, quem sabe, a aprovação, ok? Então, olho comigo na telinha, vamos começar a leitura do texto e a resolução dessas 10 questões. Comigo na telinha. O texto escolhido pela banca, então, é o Náufragos da Modernidade Líquida, escrito por Frei Beto. Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV foi Bruges, com o advento do mercantilismo. Nos séculos XIV a XVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do Oriente. No século XVI, Antuérpia, graças à Revolução Gráfica de Gutenberg. Em fins do século XVI e início do século XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal. Nos séculos XVIII e XIX, Londres, devido à máquina a vapor e à Revolução Industrial. Na primeira metade do século XX, Nova York, com o uso da energia elétrica. Na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. Qual será o próximo? Tudo indica que o poderio econômico dos Estados Unidos tende a encolher. Suas empresas perdem mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder. A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos, de educação, saúde, segurança e lazer. Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida humana comprime multidões e, paradoxalmente, induz à solidão. O salário se gasta predominantemente em compra de serviços, educação, saúde, transporte e segurança. Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos. O mundo envelhece, as cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara com aquele que o usuário dedicará para usá-lo. Os produtos postos no mercado são cronófagos, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta observar como se usa o telefone celular. O objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção. Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. De outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno. Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade. Deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico que nos cerca de todos os lados, ou ousar exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, à oração, ao estudo, às amizades e à ocidade amorosa. Há que decidir. Então, um texto aí, e já temos a questão de número 1 aí na telinha, pessoal. Vamos lá acompanhar comigo. Número 1 diz, a partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que esse enunciado, pessoal, do texto aqui, certo?
é um enunciado que remete ao tipo de questão de concurso mais frequente, questão de interpretação, ok? Que é aquela que visa aferir se o aluno é capaz de entender o texto como um todo, ok? O texto é um todo constituído de partes e existem questões que procuram saber o significado, a função de cada parte do texto. Mas há questões também que visam saber se o aluno compreendeu o texto como um todo. Então, aqui já fica uma dica: procurem, durante a leitura, procurar entender o texto por inteiro, o seu sentido mais geral, deixando de lado os detalhes, certo? Para isso, a nossa dica é: faça uma leitura sem interrupção, ok? Porque aí o sentido do texto fica mais fácil de ser compreendido. Depois, caso as questões exijam, vocês podem ir para aquilo que é mais particular, mais específico, ok? Então, qual é o sentido geral desse nosso texto aí, pessoal? Então, se nós analisarmos a opção, nós vamos ver que se trata do item E. Embora, com o avanço da tecnologia, bens insubstituíveis tornam-se escassos, é possível perceber que esse mesmo avanço gere contribuições positivas para o futuro da humanidade. Essa resposta ela está encontrada num parágrafo do texto aqui, ok? Nós temos aqui, ó, nós temos nesse parágrafo, observem, ó, o mundo envelhece, as cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, que é uma coisa negativa, por outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes, que é um aspecto positivo. Então, a gente vê aqui que, embora haja um certo problema com alguns bens insubstituíveis que se tornam escassos, ainda assim há também contribuições positivas, ok? Então, embora seja uma pergunta que fale sobre o sentido do texto como um todo, um pedaço do texto ali já nos dá a dica sobre esse entendimento, ok? Então, a leitura atenta nos faria marcar a resposta, letra E. Fiquem de olho, gente, porque muitas vezes há dicas no texto que nos indicam o caminho a ser traçado durante uma questão de interpretação, certo? No caso aqui, nós temos uma das opções que praticamente é uma reescritura de um fragmento do texto. E quando isso acontece, quase sempre nós estamos ali diante da resposta à questão. Então, fica essa dica, ok, para a questão de número 1. Para a questão de números 2, nós temos o seguinte: o texto, no último parágrafo, caracteriza os homens atuais como náufragos da modernidade líquida. Nesse sentido, de acordo com as ideias apresentadas no texto, pode-se inferir que a modernidade líquida corresponde. Então, qual é o sentido que nós temos aqui para modernidade líquida, pessoal? Reparem que esse tipo de questão pode remeter a duas coisas. Uma é ao próprio conceito de modernidade líquida, no caso, mas que seria externo ao texto. Ok? Seria uma questão que teria por objetivo saber se você, candidato, conhece o sentido, né, do termo em questão. No caso, o termo é modernidade líquida. Porém, há uma outra maneira de se cobrar isso, é saber se o aluno foi capaz de compreender esse conceito a partir da leitura do texto, ok? Então, temos que ver quais são as opções para que a gente vá na direção correta acerca de que caminho seguir. Tá? Então, quando nós olhamos aqui as questões, as opções, nós vamos ver que se trata de compreender as questões, o sentido do conceito, como é tratado no texto. Ok? E o texto está falando aqui, gente, que embora nós tenhamos hoje um grande domínio da tecnologia, ainda assim há problemas que levam à solidão, ao isolamento e até mesmo à falta de sentimentos verdadeiros. Ok? Principalmente a gente pode ver isso aqui no último parágrafo lá, quando é colocada uma questão sobre se dedicar a esse domínio tecnológico, né, que é representado aqui por essa expressão povo tecnológico, ou dedicar-se a coisas como meditação, oração, a amizade ou até mesmo amor, ok? Como forma de ter algo mais produtivo. Então, a modernidade líquida que ele se refere aqui é o fato de a realidade, tanto quanto os bens, serem a realidade,
tanto quanto bens e relações afetivas são passageiros, por isso que é a modernidade líquida. Okay? Então, a resposta da 2, letra C, certo? No 3, gente, nós temos uma questão altamente problemática, ok? Embora o gabarito não tenha sido anulado, essa questão 3 aqui, na minha opinião, era passível de anulação, ok? Não foi. Então, nesse caso, qual seria o procedimento que o aluno tem que topar aqui? O procedimento aqui é tentar achar, ok, uma interpretação que sirva. Tá legal? Então, vamos olhar com bastante cuidado essa questão. Diz, considere o fragmento: a agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, para responder às questões 3 e 4 seguintes. Aqui, o enunciado da questão 3 diz, nele o autor faz um jogo de palavras para reforçar os efeitos da modernidade. Assinale a opção que traz um comentário incorreto sobre a estrutura gramatical do trecho em análise. Então, o comentário tem que ser incorreto, ok? Então, nós temos, na primeira oração, a oposição semântica ocorre entre o sujeito e o verbo. Vamos olhar lá o sujeito. Quem se industrializa? É a agricultura, ok? O verbo é o verbo industrializar. Ora, existe uma oposição, eles não são exatamente antônimos, ok? Mas existe uma relação de oposição no sentido de que a agricultura é uma atividade diferente da indústria, ok? Então, a gente pode considerar essa primeira aqui correta. Nem sempre oposições semânticas são só relações de antonímia, ok? Pode ser também coisas que se oponham por outras razões. No caso, a agricultura é algo diferente da indústria e aqui ficou uma oposição entre eles. Então, a letra A correta. No item B, nós temos a segunda oração está na voz ativa, diferentemente da primeira. Ora, veja, a urbanização invade a zona rural. Esse invade aqui, uma forma verbal simples, ok? Está na voz ativa. Se estivesse na voz passiva, ia ter que ter a presença do verbo ser, né? E do particípio, algo como foi invadido, era invadido, algo assim, e não temos. Nós temos aqui só o verbo na forma simples, remetendo, então, para a voz ativa, isso na segunda oração. A primeira diz, a segunda parte da questão diz, diferentemente da primeira. Ora, essa primeira oração aqui, ok? Ela não está na voz ativa, tá? Ela está na voz passiva, pode estar na voz passiva, ou pode estar na voz reflexiva, ok? A minha interpretação é de voz reflexiva, ok? No sentido de que a agricultura industrializa ela mesma, ok? O objeto do verbo industrializar é essa partícula C aqui, ok? Seja como for, ou estando na voz reflexiva ou na passiva sintética, está numa voz diferente da primeira oração, ok? Então, a letra B correta, certo? No item C, o pronome se cumpre papel reflexivo na primeira oração. Ora, pessoal, ele vai ter um papel reflexivo caso interpretemos essa sentença como sendo reflexiva, ok? Que é a minha interpretação. Porém, se seguirmos isso, nós vamos perceber que a questão não tem resposta. Vamos ver o item D. Na segunda oração, a oposição semântica ocorre entre o sujeito e o objeto? Sim, repare que eu tenho quem invade a urbanização, aqui eu tenho o sujeito, certo? E zona rural é o objeto, quem invade alguma coisa, a zona rural. Então, rural, urbanização, né? O campo, cidade, a oposição se deu entre sujeito e objeto, correto o item D. No item E, os dois verbos estão flexionados no mesmo tempo verbal. Verdade, o industrializa está no presente, o invadir está no presente também. Então, repare que se a interpretação desse se for como reflexivo, a questão fica sem opção, ok? E, na minha concepção, o que há é justamente uma reflexividade aqui, certo? O que tornaria a questão anulada. Porém, o gabarito foi mantido. Para que o gabarito seja mantido, a única interpretação possível para esse trecho é o de voz passiva sintética,
como se a frase fosse alguém industrializa a agricultura, como se esse se fosse uma partícula apassivadora e não um pronome reflexivo. Essa interpretação é muito complicada e, na minha opinião, muito forçada, porque caso você desejasse, caso a banca desejasse dar a interpretação passiva aqui, a construção melhor seria industrializa-se a agricultura, ok? Com esse elemento aqui funcionando como sujeito, mas posposto ao verbo, ok, gente? Então, para que o gabarito seja corretamente marcado no item C, que é o que diz o gabarito oficial, a única interpretação possível é esse aqui como passiva sintética, ok? Agora, mesmo que assim se faça, como é possível a interpretação de reflexiva também, é como se a questão tivesse duas interpretações e isso levaria a uma anulação, ok? Então, na ânsia de fazer uma questão mais complicada, o autor da questão, na minha opinião, cometeu um equívoco. Ok? O que o aluno tem que fazer nessas horas? Nessas horas, gente, ele tem que ver a opção que melhor se encaixa. Ok? Então, a gente sabe que o se, ele tanto pode ser índice de determinação do sujeito, ele pode ser partícula reflexiva, ele pode ser passiva, partícula passivadora. Então, eu tenho que ver qual análise é possível nesse caso e ver qual seria a melhor das opções aqui dentre as que a questão traz. Ok, pessoal? Então, desculpa por esse comentário um pouquinho mais longo, mas é porque, de fato, foi uma questão muito complicada. Prosseguindo, na questão 4, temos a vírgula une as duas orações, deixando implícita uma relação de sentido que há entre elas. Tal relação pode ser entendida como de exclusão. Para ser exclusão, você teria de ter algo que indicasse essa exclusão, como uma expressão como exceto por, né, a exceção de, algo desse tipo, ou ainda a própria conjunção ou com sentido exclusivo. Porém, se você coloca o ou aqui, a agricultura se industrializa ou a urbanização invade a zona rural, repare que o sentido muda completamente, então não pode ser a alternativa A. A alternativa B deveria permitir a colocação de uma conjunção adversativa, como, por exemplo, mas. Aí eu teria a agricultura se industrializa, mas a urbanização invade a zona rural e não é o sentido, né? Perceba que a colocação do mais mudaria o sentido da sentença, então não pode ser o item B. No item C, seria finalidade, deveria encaixar aqui a conjunção, melhor dizendo, para que. Então, eu teria a agricultura se industrializa para que a urbanização invade, quer dizer, não fica nem semanticamente, nem sintaticamente adequado, não pode ser o item C também, ok? No item D, simultaneidade. O drama aqui de simultaneidade é que não há nem preposições nem conjunções que indiquem isso. O que há são as conjunções e preposições que indicam adição. E é o que encaixa aqui. Eu teria a agricultura se industrializa e a urbanização invade a zona rural. Ok? Então, esse E aditivo é o que melhor se encaixa com a ideia de simultaneidade. Ok? Então, por falta de melhor opção, eu deveria colocar aqui o item D. Condição, eu teria de colocar o C, né? E aí eu teria a agricultura se industrializa, C, a urbanização invade. Então, nem sintática, nem semanticamente fica bom. Então, por exclusão, resposta da 4, letra D. No 6º parágrafo, nós temos: tem-se a forma verbal multiplicar-se-ão, na qual o pronome oblíquo encontra-se em posição mesoclítica. Assinale a opção em que se erra de acordo com a norma padrão da colocação pronominal. Ora, gente, colocação pronominal é um assunto bem chatinho, não é dos mais frequentes, mas vira e mexe, aparece aí nas bancas, ok? Então, o que diz a colocação pronominal? Não havendo nada que justifique a colocação antes do verbo, a colocação preferencial é depois do verbo, ok? Então, no item A, veja que eu tenho o pronome proclítico colocado aqui na frente do verbo, mas não há nada que atraia o pronome para frente. A agricultura, um substantivo, não é fator que puxe o pronome para frente do verbo. Então, a colocação melhor aqui seria industrializa-se.
e por isso a resposta é o item A. No item B, torna-se difícil. Ok? Eu tenho a colocação aqui adequada, né? Porque eu não tenho nada que atrai o pronome para frente do verbo e não posso começar a frase com pronome oblíquo, ok? A regra de colocação proíbe isso, tá? No item C, antes de 2030, todos se conectarão. O C é atraído para frente do verbo pela presença do pronome indefinido aqui, certo? Na letra D, de outro, produzem-se tecnologias. Reparem que a presença da vírgula força a ênclise, ou seja, o pronome ser colocado depois do verbo, porque eu estou abrindo um novo período aqui após a vírgula, uma nova oração, perdão. E no item E, objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe. Esse cada vez mais aqui, junto com ele, puxa o pronome para frente do verbo, fazendo a colocação proclítica correta, ok? Então, o único errado aqui seria o item A, já que não há aquilo que nós chamamos de fator de próclise, que são os elementos que puxam o pronome para frente do verbo, ok? Normalmente são conjunções, preposições e advérbios. Também pronomes como os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, ok? Que atuam como fator de próclise, certo, pessoal? Então, olho vivo aí com a questão da colocação pronominal. Prosseguindo, temos aí o fragmento transcrito a seguir para responder as questões 6 e 7 seguintes. O mundo envelhece, as cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. Sobre o trecho, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, o item 1 diz, é formado por duas orações absolutas e um período composto por coordenação. O que é uma oração absoluta? É uma oração simples, né? É um período simples com apenas uma oração. Então, repare que eu tenho duas orações absolutas, uma aqui e uma aqui, ok? Mas a sequência eu não tem um período composto por coordenação. Eu tenho um período composto por subordinação, porque eu tenho aqui a presença do pronome relativo, que sempre me introduz uma oração subordinada adjetiva. Ok? Então, se é subordinada, não pode ser coordenada. O item 1 é falso. Ok? Já o item 2 diz, entre os dois primeiros períodos, há uma relação temporal que poderia ser expressa pela conjunção quando. Se isso for verdadeiro, eu posso colocar o quando bem aqui. E teria, o mundo envelhece quando as cidades crescem. Reparem que a colocação desse quando altera o sentido da frase, ok? Logo, esse 2 também é falso, ok? No 3, nós temos o terceiro período é formado por 3 orações. Melhor maneira de saber quantas orações há um período é contar o número de verbos e de locuções verbais. Cada oração só pode ter um único verbo e uma única locução verbal. Então, eu tenho no segundo período, ó, um verbo aqui, outro verbo aqui, 2, certo? E o 3, eu tenho aqui o facilito. 3 verbos, 3 orações. Essa alternativa aqui é correta. E no quarto, na quarta afirmação, eu tenho no terceiro período, identifica-se uma oração subordinada adjetiva, que é justamente a que se inicia aqui pelo que, certo? Então, essa aqui também é correta. 3 e 4 corretas. Resposta, letra E. Repare, gente, que essa questão 6, bem como a questão 5, ok? A questão 3, todas elas estão fazendo uso muito forte do conhecimento sintático do aluno. Então, fica a dica para vocês estudarem um pouquinho de análise sintática. Vai ajudar bastante a vocês nesse concurso para o Tribunal de Justiça, certo? Lá no item 7, nós vamos ver que outra vez eu tenho uma questão de sintaxe. Dessa vez eu quero saber, a banca quer saber, na verdade, qual é a função desse que e qual alternativa traz a mesma função. Ok? Nós sabemos já que esse que é um pronome relativo, porque ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, eu tenho que achar que quais em que ele é um pronome relativo, introduzindo uma oração adjetiva.
Ora, ele vai ser pronome relativo, gente, sempre que ele tiver um antecedente, que é um substantivo, e ele estiver se referindo a esse substantivo. Repare que isso vai acontecer aqui, ó, no item C. O livro, eu li o livro que você me deu. Esse que, antes dele eu tenho um substantivo livro. Olha lá. E esse que se refere a livro. Me deu o quê? Me deu o livro. Tá? E a mesma coisa aqui no item E. Ó. O rapaz que chegou era meu amigo. Quem chegou? O rapaz. Né? Então, é um substantivo antes aqui do pronome. E o pronome se refere a ele. Então, ou é a alternativa C ou é a alternativa E. Não pode ser a, porque o a antes tem um verbo, e aí, nesse caso, vai ser uma oração, uma conjunção integrante, aqui. No item B, ele é um expletivo, tá? Que é lindo. No item D, ele faz parte da conjunção tanto que, tá? Então, só pode ser o C e o E. Então, gente, como é que eu decido entre o C e o E aqui? Eu tenho que ver qual que tem a mesma função sintática. No período em questão, olha lá, eu tenho produzem-se tecnologias que facilitam. Quem facilita? Qual é o sujeito do facilitar? É o pronome relativo que se refere a tecnologias. Então, a função sintática desse pronome aqui é a de sujeito. E aqui no item E, esse que também tem função de sujeito, já que ele se refere a rapaz, e foi o rapaz que chegou. Logo, a resposta aqui, letra E. Aqui no item C, o que tem função sintática de objeto direto. Tá? Então, a resposta aqui é no item 7, na questão 7, letra E. Atenção, então, para a pegadinha. Okay? Tenho duas questões em que o que tem a mesma função, é pronome relativo, mas a mais correta é aquela que indica a mesma função sintática do período que serve de base para a questão. Ok? Então, olho vivo nessa pegadinha. E fica a dica também para que se estude um pouquinho funções sintáticas do pronome relativo, tá, pessoal? É uma questão tradicional aí dos concursos, ok? E nessa prova, muito concentrada em análise sintática, tanto na análise em si, quanto para a interpretação do texto, pode ser bem importante esse ponto. Na questão 8, temos no quinto parágrafo, o autor mostra a existência de um paradoxo que está corretamente materializado segundo a ideia desenvolvida pelo seguinte par de vocábulos. Então, gente, se eu for lá no quinto parágrafo do texto, o quinto parágrafo é qual? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Repare que esse quinto parágrafo aqui, ó, já está falando em paradoxo, olha lá, multidão, solidão. Então, já dá a dica aqui para a questão de número 8. Só pode ser o item B, multidões e solidão. Já na 9, em deixar-se devorar pelas garras do povo tecnológico que nos cerca por todos os lados, no último parágrafo, a linguagem conotativa, ou seja, a linguagem figurada, está evidenciada pelo uso de qual figura de linguagem? Que essa questão 9 está falando sobre figuras de linguagem. Olha a dica também para vocês estudarem esse tópico. Ok? Garras do povo tecnológico é uma metáfora, né, gente? O sentido figurado, o uso de uma expressão no lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança. Então, há uma semelhança entre o povo, né, e a maneira como a tecnologia nos agarra, aí, né, nos cerca. Tá? Então, no 9, resposta a letra A. E na 10, que é a nossa última questão, nós temos os textos 1 e 2 dialogam no que diz respeito ao espaço ocupado pela tecnologia na vida do homem moderno. Analise as afirmativas a seguir que versam sobre a relação entre os textos e seus respectivos processos de composição e assinale a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, a número 1 diz o texto 1, por meio de um Perdão, gente, eu acabei que eu não li o texto 2, desculpa. Eu tenho o texto 2 aqui, que é justamente essa chargezinha aqui, ok? Então, basta observar. Então, nós temos aqui, né, o texto 1, por meio de um percurso histórico, tece sua crítica ao demasiado apelo tecnológico do mundo atual, ok? Não, né, é uma afirmação
uma afirmação correta, perdão, tá? Diz respeito ali à forma como o texto está sendo desenvolvido. No item 2, eu tenho o universo escolar é o ponto de partida da charge, que utiliza para mostrar ao leitor o poder da tecnologia, exclusivamente sobre a criança. Não, na verdade, nós temos mais uma crítica aqui, né? Tem o sentido de crítica, mais do que mostrar o poder da tecnologia, então a 2 é falsa. Na 3, embora os textos coincidam tematicamente, no texto 2 não há uma defesa de uma ideia, uma vez que na charge a associação entre elementos verbais e não verbais impede esse tipo de atitude. Totalmente falso, tá, pessoal? Muitas vezes essa associação de elementos verbais e não verbais é o que dá, ok, a defesa de uma ideia, é o que mostra a ideia que está sendo defendida. Então a 3 é incorreta. E na 4, por tratarem-se de campos distintos da atividade humana, o histórico, cultural e o escolar, os textos 1 e 2 complementam-se, efetivando uma abordagem crítica do tema. Então, o 4 é verdadeira, né? Tem uma crítica aí sobre o excesso de tecnologia, que fica patente nos dois textos. Então, a 1 e a 4 são corretas. A resposta, então, é o item B. E assim, pessoal, a gente encerra mais uma videoaula aí com questões IBFC, pensando em você que está aí tentando uma vaguinha no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Até o dia da prova, nós vamos postar muitas outras provas comentadas também, e por isso eu acho que vocês devem fazer o seu cadastro aqui no nosso canal para ficarem sabendo das novidades que vamos lançar até o dia da prova, ok? Em caso de dúvida, podem entrar em contato à vontade. Nós vamos ter prazer em dirimir, tirar, esclarecer todas as dúvidas para vocês, ok? Se a aula for útil, curta, comente e compartilhe com seus amigos. É importante demais para nós a divulgação do nosso trabalho, ok? Então eu espero vocês na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!